Senhor Deus, mais uma vez me coloco na Tua presença, Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo perdão por tudo aquilo que tenho feito indo contra as Tuas leis, misericórdia pela minha vida, Pai. Nesse momento, Senhor Deus, peço-me que esvazie de mim e usa-me, Senhor Deus, para falar à Tua congregação, Pai. Que eu possa ser instrumento em Tuas mãos, que eu possa ser digno de ser instrumento em Tuas mãos, Pai. Que a palavra que saia daqui possa transformar os nossos corações. E que nós, Senhor Deus, sabamos que todas as palavras ditas são provenientes do Senhor. É que eu oro nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Fazendo a leitura, irmãos. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então conhecemos o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesses conhecidos, conhecereis também a meu Pai. Já agora o conheceis e o tendes visto. Filipe então disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, realiza as suas obras. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, esse texto, ele vem muito dentro do que eu tenho buscado de Deus para esse momento, desde que fui convocado a estar aqui no mês da juventude, mediante a divisa das primeiras obras, mediante a divisa do primeiro amor. E dentro desse estudo, dentro desse pensamento, sempre tive muito apreço, muita proximidade com esse texto de Apocalipse, da questão das primeiras obras e do primeiro amor. Fazendo uma analogia, né, e esse momento que nós vamos estar, quem está nos acompanhando em casa também, nós vamos fazer um comparativo para entendermos a importância dessa questão do primeiro amor. Há uns dias atrás, eu estava num estudo, né, dentro da minha casa com a minha esposa, e nós estávamos estudando sobre alma e espírito, né? E até fiz perguntas ao pastor no privado, no celular, esclarecendo, o pastor esclareceu. Queria também deixar claro à igreja que o pastor está hoje na congregação de Lima Duarte, né? Está lá conduzindo aquela congregação, e também lá em Olaria, né? Então, ao nosso pastor, a irmã Nilda, que Deus os abençoe e os guarde, né? Tanto lá no seu trabalho quanto no seu retorno, né? Então, nesse momento, eu coloco um estudo de alma e espírito. E vou fazer uma analogia em relação à alma e o espírito, para podermos chegar e entendermos a questão do primeiro amor e começarmos a discutir esse texto, tá? Então, eu entendo que a alma, o que foi passado, que a gente vai estudando, a alma é todo ser vivente. Todo animal, tudo que vive possui a alma. O espírito é o discernimento, é o entendimento, que foi nos dado por Deus. E aí, com isso, nós temos, então, a diferenciação das nossas vidas para com as vidas de qualquer outro ser vivente. E com isso, a palavra nos diz que o corpo ao pó e o espírito volta ao Pai, porque é proveniente dele. Muito bem. Durante a nossa vida, nós vivemos uma vida muito voltado a quem? A alma. Que a alma, ela rege quem? O corpo, a carne, todo ser vivente. Muito voltado às coisas básicas e às premissas básicas de sobrevivência. Muito voltado às coisas das necessidades carnais. E aí nós crescemos muitas das vezes, muitos dos irmãos que estão aqui, como eu também, não crescemos num lar
cristão propriamente dito, era um cristão muito somente por palavra, né? E tínhamos, então, as paixões do mundo, né? E essas paixões do mundo está muito relacionado com o que nos rege quando somos do mundo, que é exatamente a alma que faz nos ser vivente. Então, qual é a diferença de um homem que está no mundo para um outro tipo de ser? A necessidade momentânea, ou seja, as paixões. Eu quero ter um carro. Aí a pessoa vai lá, faz de tudo, compra o carro. Quase que leva o carro para dormir na cama com ele, nas primeiras semanas. Passada a primeira semana, já não tenho mais interesse pelo carro. Eu quero aquela casa, faz de tudo pela casa, consegue a casa. Fica a vida inteira com a casa e tudo, e fica feliz, e abre a casa e mostra para todo mundo. Passado um pequeno período, já está insatisfeito com a casa, olhando outra casa. E assim, meus irmãos, são com as coisas também de Deus. E aí um dia, pela dor, a maioria de nós, pela dor, foi trago até Cristo, a conhecer Cristo, em algum sentimento de dor. E aí, nesse momento, a alma, ela entra em desespero, porque a alma é carnal e a carne é finita. E aí ela não tem a resposta para o consolo. É o momento que o Espírito fala. E aí o Espírito fala assim: oi, alma, olha só, eu tenho aqui uma possibilidade para você. E a possibilidade está em Cristo. E aí, meus irmãos, adentra uma pessoa pelas portas da igreja. E ela, quando se depara com as coisas de Cristo, ela se depara com as respostas que a alma não pôde dar a ela. Porque naquele momento quem fala é o Espírito. E aí ela tem o primeiro amor. E eu frequento a igreja desde 98 com a minha esposa, ficava por lá de fora, não entrava, e depois vim ter minha conversão, e venho estudando a palavra e buscando, e vendo que cada vez mais eu sei menos. Mas eu vi passar muitas pessoas por aquelas portas, e tem gente aqui muito mais antiga do que eu, que já viu passar muito mais gente por aquelas portas. E todos que passaram naquelas portas, que tiveram esse primeiro amor, que tiveram a primeira obra, tiveram o sarar das suas dores, das suas dificuldades, das suas buscas. E aí fica naquele fervor, naquela coisa, não, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou ali, que eu vou lá, e vou fazer, e vou cantar, e vou fazer criança, e vou fazer escola bíblica, e vou fazer naquele calor. E de repente aquilo começa a esfriar, e vai esfriando, e vai passando, e quando você vê, mais uma vez, não era um fogo do amor, e sim paixão. E aí você encontra o irmão na rua: o que aconteceu, irmão? Decepcionei com fulano, não quis fazer, queria fazer um negócio, mas não fiz outra coisa. Longe de mim é de molestar a igreja, irmão, não cabe a mim, isso cabe somente ao pastor, anjo da igreja. Eu estou aqui trazendo uma coisa que toca meu coração muito. E aí, nesse caso, o que é o primeiro amor? A palavra amor, pela Bíblia, diz que Deus é amor. Ou seja, Ele não tem amor, Ele é amor. Então, a gente não faz ideia do que é o amor. Nós temos muita relação do amor com a questão carnal, ou seja, da questão homem e mulher, a questão de namorados, mas o amor, ele extravasa essas barreiras. E para amar dessa forma, só existe um jeito para amar esse Deus, esse Cristo, é através do conhecimento verdadeiro e real do que é Deus e do que é Cristo. Todos aqueles que entraram, então, dentro de um templo, em qualquer lugar, que entraram pela dor, e logo em seguida a sua dor passou e se estabeleceu, veio a alma e apresentou a paixão. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer parte disso, fazer parte daquilo, não deixa, não sei o que e tal, esfriou, saiu. Então, voltar ao primeiro amor, irmãos, é mais difícil do que ter o primeiro amor. Agora, cabe a nós
mostrarmos a essas pessoas aonde colocar o primeiro amor. O primeiro amor não deve ser colocado em nada além da palavra de Deus. Porque você, através da palavra, você vai ter o quê? A fé. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí, com isso, você vai começando a ter entendimento de que o amor, ele é muito superior à paixão. A analogia que nós vamos fazer aqui é como se fosse fogo. Por exemplo, se eu vou acender um fogo aqui, eu tenho lá um mato seco. Eu coloco o fogo pega numa proporção muito grande, mas rapidamente ele passa. Se eu coloco ele numa madeira mais tenra, mais dura, mais firme, ele vai queimar lento, bem mais lento do que aquele fogaréu que deu no capim, mas ele vai perdurar. Muitas pessoas que fazem comida em fogão de lenha, à noite, colocam uma madeira mais rígida, para que no outro dia, quando chega, ainda tenha a brasa viva ali naquele fogo. Agora, se você quer um fogo mais rápido, você coloca bambu, que ele pega fogo rápido, mas também acaba rápido. E é exatamente essa divisa que traz o mês da juventude, meus irmãos, a questão do primeiro amor. E nós temos que ter ciência, e a todos que entrarem por aquela porta, nós temos que levar a eles que o primeiro amor, na hora que dá aquele primeiro contato com Cristo, que desvenda muitas coisas que a pessoa vinha tampado e mostra um conforto, um abrigo, ele tem que aplicar na palavra do Senhor. Conhecer a palavra, conhecer a verdade que salva. E aí sim, meus irmãos, eles vão ter a verdadeira fé para crer no que se diz aqui. Muitos dos irmãos que eu encontro, que já foram frequentadores de igreja, não só dessa, outras, você pergunta, tudo está relacionado com alguma coisa que fez ele afastar da igreja. Mas aí você pergunta da palavra, pouco se sabe. Pouco se ouviu, pouco se disse, pouco se falou. A palavra é o que dá o alimento para essa chama poder perdurar e vencermos as nossas dificuldades. Todos nós teremos dificuldades, meu irmão. Todos nós. Mas essas dificuldades serão minimizadas quando nós estamos verdadeiramente neste fogo que é duradouro, que é o fogo de Jesus Cristo. Essa analogia nós vamos ler então o que João diz aqui em relação ao seu texto, para que possamos fazer esse encontro com essa primeira divisa que é os atos do primeiro amor. Vamos ler aqui o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Diz o seguinte: não se perturbes o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Meus irmãos, é muito difícil uma pessoa que não tem uma base sólida na palavra de Deus, mesmo aquele que está no primeiro amor, num primeiro momento de dificuldade, ter essa certeza. Essa certeza que diz que não perturbes o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Momento de morte, momento de perda, momento de dor. Você ter a certeza que a pessoa que você chegou à beira desse leito, falou com ele, apresentou ali naquele momento a palavra de salvação. Você ter a certeza que essa alma está na presença do Senhor. Ou pelo menos que você fez o que Deus nos orienta, de levar a palavra. E você ter a tranquilidade no seu coração, não é não sofrer, irmão, não é ter a saudade, mas ter a certeza de que o melhor foi feito, somente quando você tem esse primeiro amor voltado exatamente na palavra de Deus, na fé, que faz com que a gente tenha certeza que Deus é esse fogo duradouro. E aí ele diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Como acreditar nisso, meus irmãos, e ter a certeza que Cristo está nos aguardando, se nós não temos o conhecimento da palavra dele para chegar até esse momento? Muitos dos irmãos, e é um texto conhecido, conhece essa passagem. Muitos dos irmãos que não estão mais aqui conosco, no seio aqui, não que já partiram, mas que estão no mundo, voltaram, porque o primeiro amor se esfriou. Não foi o primeiro amor verdadeiro, não se construiu dentro da base sólida que é a palavra de Deus. Conhece esse texto.
E aí você diz a ele, mas o Pai disse que há muitas moradas onde ele está, e que a nossa vida não é essa vida, que a nossa vida não é esse sofrimento, que a nossa vida não tem a morte. Como essa pessoa pode receber essa informação, meus irmãos, e crer verdadeiramente nisso, se a primeira contato dela, ela não se embasou no que importa? E aí diz Deus, e quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, é Jesus Cristo falando, promessa de Jesus Cristo. É Ele falando para que nós possamos saber que o nosso está separado e guardado depois dessa vida. Primeiro amor, irmãos, é nós, enquanto carne, colocarmos o Espírito à frente dessa alma que vive as coisas carnais. E nós sabemos muito bem que a carne pertence ao inimigo. E que ele vai nos seduzir de todas as maneiras possíveis para que a gente sufoque o Espírito e viva as paixões da alma. E é exatamente essas paixões que são volúveis. Nós temos milhares de pessoas com muito dinheiro que estão totalmente infelizes, depressivas, que não possuem nenhum tipo de conforto espiritual, que têm uma família totalmente deslacerada pelas coisas da vida. Mas por quê, irmãos? E aí, quando é apresentada a palavra, essa pessoa vem à igreja. Quando ela chega à igreja, a primeira coisa que ela quer fazer, não, que eu vou fazer isso, eu tenho dinheiro para construir isso, eu vou construir, fazer. E a palavra, meus irmãos? E o que traz a fé? E o que traz o conforto, o que traz a rocha sólida, que é Cristo Jesus? Para que quando Cristo falar, e quando eu for, e vos tiver preparado lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavra de mais conforto que essa não tem, mas somente para aquele coração que está pronto para ouvi-la, irmãos. Isso é o primeiro amor. Essa divisa é muito importante, muito importante. Não é à toa que ela é citada no último livro da Bíblia, em Apocalipse, porque é exatamente através desse primeiro amor que nós teremos a salvação. Porque é em cima dele que nós vamos ter a certeza de que isso que Cristo falou aqui em João vai se cumprir. E não só isso, irmãos, como vários outros. Essas promessas que Cristo faz, ela faz em vários. Eu peguei esse porque esse é muito conhecido e é muito direcionado. Ele é muito direto. E aí ele continua dizendo, vós conheceis os caminhos para onde eu vou. Irmãos, uma vez eu estava com o irmão Eliseu, a irmã Kátia, no primeiro curso de evangelismo explosivo. E aí o pastor fez uma pergunta que fazia parte do treinamento. E eu já estava na igreja há um bom tempo. Ele perguntou para mim assim, irmão Ricardo, se eu estivesse às portas do céu e Deus falasse assim, por que eu devo abrir a porta para você? Claro que não é assim, né, irmão? Isso aí é uma forma didática de você fazer um enfrentamento, vamos dizer assim, né? Um enfrentamento para você pensar. Então, vamos supor que o céu é uma porta e Deus pergunte, por que, irmão Ricardo, você chegou às minhas portas, eu deveria abrir essas portas? Irmãos, eu não sabia o que responder. Não sabia. Primeira coisa que veio na minha cabeça, bom, pastor, eu sou uma pessoa que zelo pelo bem das outras pessoas, eu sou uma pessoa que busca fazer o bem, ajudar o próximo, tento ser o melhor marido, melhor pai, tento ser um bom profissional. É o que eu falaria para Deus. Está errado, irmãos. Sabe por que está errado? Porque eu ainda não tinha o entendimento da palavra. E aí quando ele fala assim, ó, vós conheceis o caminho para onde eu vou? A única resposta que um cristão pode dar, se por acaso Deus fizer essa pergunta, eu posso entrar aos céus porque eu creio em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de minha vida. Porque somente por Ele nós vamos aos Pai.
E ele disse, em João 14, no seu versículo 4, vós conheceis o caminho para onde vou. Ele não está perguntando, ele está afirmando. E eu, Ricardo, servo do Senhor, não sabia qual era o caminho. Na igreja. Então, meus irmãos, sem a palavra fica difícil. Porque você vai lá fora, você passa por uma perda, passa por uma dificuldade, o fogo dessa paixão já está apagando, porque o mato vai se consumindo. E aí você tromba com uma dificuldade, tromba com uma perda de emprego, uma perda de um ente querido, perda de um filho, perda de uma mãe, perda de uma esposa, perda de qualquer coisa. Você vive o quê? A perda é a principal desencadear do desespero da alma e do corpo, porque eu sempre digo, ela é finita, ela não está preparada para perder. O corpo não quer morrer, porque ela sabe que quando morrer ele volta ao pó, e o espírito vai para o Pai. Então há uma separação. Então vai dar aquele desespero. Quando é o desespero, eu busco refúgio aonde? Não vai ser na palavra. Por quê? Porque eu não tive este primeiro amor. Eu tive a primeira paixão. Paixão é aquilo que arde, é o fogo de capim. Pegou, acendeu, apagou. Amor é fogo duradouro. Não precisa ter chama alta. Ele tem aquela brasa eterna. Como é que eu faço para essa brasa não se apagar? Alimento ela. Com o quê? Madeira sólida. Como é que eu faço para o amor de um cristão não se apagar? Alimento ele. Com o quê? Palavra sólida. Irmãos, isso é muito rico e nós não podemos perder isso. Se hoje estamos vindo aqui, tenho certeza que cada um de nós estamos vindo, persistindo, lutando, por mais que o mundo diga que nós somos loucos, mas nós estamos aqui porque temos esse amor aceso e buscamos da palavra. Não sabemos tudo, claro que não, mas temos a certeza que conhecemos a quem sabe tudo. E é por isso que estamos aqui. E aí, meus irmãos, mesmo aqueles que andavam, comiam, dormiam com ele, diz assim, ó. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como então conhecemos o caminho? Olha o irmão Ricardo aí. Tomé foi igualzinho. Então, irmão, vou abrir a porta do céu para quê? Você está vindo na igreja todo dia, sentando nesse banco, orando, para que eu vou abrir a porta do céu para você? Tomé está andando, está ouvindo, está vendo fazer milagre, está vendo falar, está vendo lá dizer que Cristo dizendo que vai reconstituir o templo dele em 3 dias, que o templo é do Pai, que o Pai está retornando, que ele não veio para se fazer cumprir, que ele veio para cumprir o que o Pai disse. Todos os outros mencionaram. E aí Tomé fala, não, eu não sei qual que é o caminho, para onde que eu vou? Meus irmãos, eu estou falando aqui de um apóstolo. Não estou diferenciando ele da gente. Não, de jeito nenhum, somos como nós, pecadores. Mas é importante entendermos, se não conhecemos isso, na primeira rasteira, nós vamos cair. E aí, Cristo diz a ele, se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desculpe, irmãos. Desculpa, pulei aqui, ó, o versículo 6, tá? Jesus lhe respondeu a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João já tinha dito a todos, João Batista já tinha dito a todos, eis que virá um depois de mim. E fez o batismo dele, onde o Espírito Santo tomou conta de Cristo. E todos viram ele fazer milagre, e todos viram ele falando da palavra, e todos viram ele fazendo as conversões de povos, e todos viram ele lá falando da parte de Deus, e reforçando, e dizendo no tabernáculo, lá no sinédrio, falando e dizendo, e quem é o caminho? E quem é a verdade? Qual é o caminho que o Senhor vai, meu Deus? Primeiro amor, irmãos. Primeiro amor, esse é um momento importante em nossas vidas. E nós precisamos continuar cultivando esse primeiro amor.
E aí, na sequência, Filipe, não satisfeito com essa resposta que Cristo deu, diz assim, ó, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mais uma vez, irmão, outro apóstolo que também não conhecia verdadeiramente Deus, não teve o primeiro amor verdadeiramente, não buscou da palavra. E aí, Jesus disse a Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e tu me conheces. Quem me vê, vê ao Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Eu estava vindo para cá hoje, passei na residência de um parente, de um familiar, e tivemos uma perda essa semana muito trágica por incêndio, uma coisa muito, muito triste, bujão de gás em casa, uma pessoa muito próxima da minha vida. E eu vou negar para vocês, não, irmão, balançou pela forma como a pessoa faleceu, me deixou muito, muito questionando por que essa pessoa precisava passar por isso. E aí eu busquei de Deus, exatamente, entendo que não é à toa que tive o convite para o dia de hoje para estar aqui, e tive de Deus exatamente esse entendimento. Por muitas noites acordei para poder interpretar isso. A forma como morremos, ou que sofremos para morrer, não pertence a Deus. Mas para entender isso, meus irmãos, nós precisamos conhecer de Deus. E esse parente que eu tive hoje veio para mim dizendo, se eu já não acreditava em Deus, eu passei a acreditar menos, porque essa pessoa que partiu não precisava, não merecia isso. E aí como que eu vou chegar para essa pessoa e vou dizer para ela, mas não é Deus que quer isso? Se essa pessoa está totalmente revirada, a sua cabeça, a sua mente, a sua alma está revirada porque ela quer um imediatismo. Ela quer um pai que põe a mão na sua vida e tire todo o sofrimento dela. Só que ela não entende que esse pai vai fazer isso, irmãos. Ele vai fazer isso, não agora, não nesse momento, porque nós escolhemos esse caminho de dor. Nós é que optamos por isso, irmãos. Então nós temos que ter entendimento que é responsabilidade nossa. Não adianta agora agarrar na barra de saia do pai e falar com ele, Senhor, me tira toda a minha dor, meu sofrimento, porque essa foi a nossa escolha. A alma continua nos levando para onde, meus irmãos? Continua nos levando para as paixões da vida. E as paixões da vida são finitas, meus irmãos. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Vai sofrer, porque não tem entendimento da morte. Eu estou aqui hoje, lendo a palavra do Senhor, estou na minha casa, lendo a palavra do Senhor. Quando vi a pessoa passando, padecendo por aquilo, queimaduras, irmãos, de fato eu questionei. Por que disso, meu Deus? Mas aí logo em seguida me vem o fortalecimento da palavra. E diz que o projeto de Deus não é a morte, não é a dor, não é o sofrimento. Mas Ele me ama, Ele te respeita, me respeita. E por Ele me amar e respeitar, e por amar vocês, meus irmãos, e respeitar, Ele permite que vivamos o sofrimento, por mais que Ele sofra junto conosco, porque é nossa escolha. E o primeiro amor é nossa escolha, irmãos. Mas a questão de nos ampararmos para mostrar que o primeiro amor tem que ser feito em cima de uma madeira forte, para que ela possa perdurar a chama, pertence a nós, porque muitos já passaram por essas portas, mas poucos permaneceram. Não pertence a nós, irmãos, essa escolha, mas cabe a nós mostrarmos que não é em cima da música, não é em cima da mídia, não é em cima da palavra. Tem que ser cultivado na palavra. Nem Tomé, nem Filipe também tiveram esse discernimento. E posso dizer que os outros apóstolos também tinham essas dúvidas, porque quando Cristo morreu, ficaram batendo cabeça, sem saber o que fazer. Por mais que Cristo tinha dito que iria voltar, por mais que Cristo disse aqui mesmo, que iria preparar lugar, mesmo assim eles ficaram batendo cabeça. Como confortar o mundo se eu não creio? Então, eu preciso ter a certeza que o meu primeiro amor ainda existe.
E eu preciso ter a certeza que esse primeiro amor vai ser fortalecido na palavra do Senhor. Continuando. Cristo, então, fala para Filipe, né, que para mostrar-nos o Pai, né, como pode dizer, mostra o Pai. Ele diz assim, ó, não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Cristo estava dizendo, meus irmãos, e aqui mais uma vez ele diz lá atrás, que Deus está nele e ele está em Deus. Tem uma passagem que diz, assim como Deus está em mim, eu estou convosco, ou seja, está em nós. Para entendermos isso, nós temos que voltar lá em Gênesis e vir fazendo uma leitura de entendimento como Deus caminhou para consertar essa nação tão volúvel, que por mais situações que vivesse, sempre retornava à voluvez da carne. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir o texto aí, em 1 Samuel. Deixem marcado João, certo? E vamos abrir em 1 Samuel. Nesse momento aqui, meus irmãos, todos abriram, conseguiram chegar lá? Em 1 Samuel, né? Eu vou só falar aqui antes que abra o versículo para eu poder estar verificando. 1 Samuel 13, de 10 a 14. 1 Samuel 13, de 10 a 14. Nesse momento, o povo hebreu estava num combate, ou próximo a um combate com os filisteus. E Saul era o rei sobre toda a nação, tinha sido eleito rei, estava ali às vésperas de uma possível batalha. Eu gostaria de pedir que os irmãos se colocassem na posição de Saul nesse momento. Se coloquem na posição de Saul, irmãos, e façam um comparativo com a nossa vida, tá? Então, Saul, naquele momento, ele teve deparado com um exército, 50 vezes maior do que o dele? Primeiro que ele não tinha nem um exército organizado ainda, ele estava num processo. O filho dele tomou uma atitude, mediante o sofrimento do povo, de pelejar contra duas entradas aonde existiam soldados filisteus, matando todos eles à noite. E aí foi declarado, então, guerra, né? Nesse momento, Saul, que tinha sido ungido por Deus e que ouvia do próprio profeta a mensagem de Deus, que já havia vencido batalhas anteriormente contra os amonitas, a mando de Deus, que viu que Deus o ungiu e que escolheu uma flecha para cair aos seus pés, para escolher ele como Deus, que viu que Samuel falou para ele que ele era escolhido, por mais que ele não tivesse pronto, que mais que ele não tivesse preparado, que Deus capacitaria e escolheria para capacitá-lo. Por tudo isso que Saul viveu, Saul, então, manda uma carta a Samuel, dizendo que estava apavorado e que gostaria que Samuel viesse para poder estar com ele. Samuel, então, naquele tempo, meus irmãos, ainda precisávamos de profeta para acessar ao Pai. Hoje temos o Espírito Santo e Jesus Cristo é por nós. Como disse lá no texto, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós vamos hoje através de Jesus Cristo, mas naquele tempo era através do profeta. E o profeta dá ordens claras a Samuel, me espera. Pega todo o exército. Então, por exemplo, vamos supor que os filisteus estivessem aqui às portas de Volta Redonda para invadir. A ordem do profeta para ele, que disse ao profeta, Saul disse ao profeta, estou apavorado, preciso de ajuda. E aí o profeta, faça o que eu falar para você. Pega todo o exército, tira de Volta Redonda e leva para Resende. E me espera 7 dias lá. 7 dias. Que eu farei holocausto, pedirei a Deus e vamos colocar Deus à frente. Olha o que Saul fez, irmãos. Apenas ele terminara de oferecer o holocausto, Samuel chegou.
E Saul saiu ao seu encontro para o saudar. E Samuel disse: que fizestes? Saul respondeu: vi que o povo ia me deixando e tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miqumas. E eu disse: agora os filisteus atacarão aqui em Gilgal, e ainda não orei ao Senhor. Eu me constrangi, mas finalmente eu ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: tu procedeste imprudentemente, não cumprindo a ordem que o Senhor te deu, te ordenou, porque agora o Senhor fortificaria o teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já buscou um homem para si, segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não guardastes o que o Senhor te ordenou. Irmãos, Saul teve todas as demonstrações do poder de Deus. Nós temos todas as demonstrações do poder de Deus. Mas nós temos que dar um jeito, meus irmãos, e eu falo sempre a minha pessoa em primeiro lugar. Nós temos que dar um jeito de sufocar essa paixão latente das coisas imediatistas. Nós oramos para Deus num primeiro amor, numa intensidade, a gente chora, bota joelho no chão, ora, pede, clama. No tempo de Deus, a resposta vem. Amém, meus irmãos? Passado 2, 3 dias, estamos nós em fogo baixo de novo. Qualquer titubeada, cheguei no emprego, perdi o emprego. Nunca me vem na cabeça que aquilo de repente não, que aquilo é projeto de Deus para a minha vida. Algo melhor vai acontecer. Como Saul, meus irmãos, vendo o exército à porta, como Saul vendo os inimigos batendo lá as armas. A Bíblia diz mais à frente que os filisteus eram os ferreiros daquela época. Eles suspenderam a produção de lanças e de espadas de Israel. O que Saul viu, meus irmãos? Saul viu o imediatismo. Ele esqueceu que Deus era maior do que qualquer coisa disso. E ele esqueceu que o pai dele tinha lutado antes contra os filisteus e que Deus soltou fogo do céu e arrebentou com todos eles. Porque Deus preparou tudo aquilo conforme a vontade do Senhor e Ele iria preservar. Mas a nossa necessidade volúvel da nossa alma faz com que isso aconteça. Então, meus irmãos, o primeiro amor, ele tem que perdurar. Perder o primeiro amor é muito mais difícil para reconquistar. Termos o primeiro amor, ele sempre vai ficar rodando através de nós quando nós fortalecemos ele na palavra do Senhor. Como é prazeroso, e os irmãos podem concordar comigo, como é prazeroso quando nós temos um estudo da palavra, quando nós buscamos aqui um entendimento, quando nós vimos aqui algumas respostas dentro da palavra de Deus, quando nós entendemos algumas mensagens que Deus, muitas vezes você lê um texto, de repente na sua vida acontece alguma coisa, e aí você busca o mesmo texto e ele te dá uma resposta diferente. Te dá uma resposta diferente? Não, te dá uma resposta para aquilo que você precisa. Então, meus irmãos, essa divisa muito feliz, essa divisa do mês da juventude, o primeiro amor, que Deus possa nos abençoar para que possamos permanecer até o dia do retorno de Jesus Cristo, para quando nós vamos à glória do Pai, porque isso é palavra dele, irmãos. Volto aqui a dizer isso porque são palavras de confiança, palavras que trazem conforto ao coração do cristão, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, quando estivermos na rua, alguém chegar para nós e falarmos assim: você crê que Cristo vai voltar? Creio. Por quê? João 13, 3. E quando eu for e vos tiver preparado lugar,
voltarei outra vez. Amém, meus irmãos? Então temos que ter essa certeza, porque esse é o verdadeiro primeiro amor, primeiras obras, primeiras ações, primeiro sentimento, meus irmãos. E a palavra vai sempre renovar esse primeiro amor, sempre vai fortalecer essa chama que arde. E é por isso que nós precisamos buscar da palavra o fortalecimento. Vamos fechar os olhos para podermos orar, irmãos. Santo Deus, eterno e grandioso Pai, Tua palavra foi lida, Senhor, Tua palavra foi aberta, dita, e que nós possamos ser transformados. A nós que estamos na congregação, a todos que estão nos ouvindo de suas residências, através da mídia, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas, Senhor Deus, que possamos, Pai, como somos pequeninos, Senhor Deus, como somos miseráveis, Pai querido, que possamos, Senhor Deus, ter a certeza da grandiosidade que é o Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos ter, Senhor Deus, esse primeiro amor sempre alimentado, Senhor Deus, através da Tua palavra. Que possamos ter os nossos enfrentamentos do dia a dia, que não são poucos, como o Senhor mesmo disse. Tenha de bom ânimo, pois eu vim e venci o mundo, mas no mundo tereis aflições. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, Senhor Deus, das intempéries do maligno, Senhor Deus, que muitas das vezes coloca à prova a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar nos fortalecendo através do Espírito Santo, para que busquemos mais da Tua palavra, mais entendimento, para que possamos ficar fortes como a rocha que o Senhor é. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha de misericórdia em nossas vidas, dessa congregação Monte Moriá. Guarda-nos, Senhor Deus, também nas congregações de Lima Duarte, Senhor Deus, para que o Senhor possa trabalhar isso em nós, Pai, para que possamos sair daqui transformados, melhores do que entramos, e certos, Pai, certos da vida eterna, certos que o Senhor está preparando lugar para nós, que não duvidemos disso jamais, Senhor Deus, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Continue com suas cabeças baixas, irmãos. Eu não conheço todos que aqui estão, você também que está em casa, que nesse momento sente no seu coração a necessidade de ter esse primeiro amor, ou que sente a necessidade de se reconciliar com Deus, buscar mais de Deus para ter essa certeza e essa vida eterna. Essa mesma certeza que eu tenho hoje, trabalho para que eu possa tê-la até o último dia de minha vida, até meu último suspiro, que possa ser compartilhada com os irmãos. Se há alguém que tenha esse interesse, que possa levantar a sua mão, para que possamos estar orando com vocês nesse momento. Na sua casa, faça uma oração a Deus, pedindo para que Ele age nas suas vidas. Alguém nesse momento, irmãos? Se não, oremos. Deus, que o Senhor receba cada pedido que foi feito em casa, cada pedido que foi feito, Senhor Deus, para que tenhamos, para que essas pessoas possam ter o primeiro amor, o primeiro encontro, as primeiras obras. Que o Senhor possa mostrar para essas pessoas que o caminho é a fortificação na palavra do Senhor. Ó Pai, que trabalhe pessoas para poder auxiliar esses irmãos que tenham essa aceitação. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.